Olá, é um prazer estar aqui no Conanutri, é um evento extremamente importante, interessante. Queria agradecer ao EAD Plus, pelo convite, muita honra estar aqui. E eu vou conversar com você, sobre as plantas medicinais, os usos. O objetivo principal é dar alguns passinhos, claro que uma palestra nesse período a gente não consegue destrinchar muito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu sou o Marcos Alberto Furlan, sou engenheiro agrônomo, mas o meu doutorado foi com manjericão italiano, cultivar genovês. Durante a graduação fui trabalhando com plantas medicinais, depois fui me especializando e praticamente hoje o meu principal trabalho são pesquisas relacionadas a esse tema, Inclusive na área de saúde também, mesmo sendo engenheiro agrônomo. Uma das atividades que eu faço com frequência é também dar aula de bioestatística, metodologia científica para o pessoal da área de saúde, inclusive no curso de medicina, onde eu trabalho, que é na Universidade de Taubaté. Além da Universidade de Taubaté, também dou aula na Faculdade Cantareira. Coordeno o curso de pós em fitoterapia do EAD Plus e também participo em outros cursos de especialização. Dentro da minha atividade profissional, não prescrevo, mas sou obrigado a conhecer um pouco sobre o caminho das plantas medicinais, o caminho para se fazer ela ser lançada no mercado, justamente porque é a base do meu conhecimento, Mas não prescrevo, não indico, porque não é a minha atribuição. Então, vou estar conversando com você com esse tema, cuidado no uso de plantas medicinais. Então, é uma conversa bastante mais informal. Por quê? Porque eu vou usar conceitos mais simples, mas também não vou deixar de fazer alguns comentários mais técnicos. Mas o objetivo, como eu imagino que existe pessoas de diferentes áreas assistindo, etc. e tal, então eu vou tentar fazer uma linguagem que é acessível, porque como na minha área agronômica, os termos não são muito comuns no dia a dia dos profissionais da saúde. Então essa é a minha justificativa de estar conversando com você sobre esse tema e usando uma linguagem não muito técnica quando for da área agronômica, tá certo? Então vamos começar a nossa caminhada. O primeiro passo que acontece quando se trabalha com plantas medicinais é a questão da nomenclatura. Isso é essencial. Por mais que tenha a dificuldade de nomenclatura científica, dos nomes científicos, eles são imprescindíveis, E você vai perceber que eles vão mudando, Existe às vezes uma nova discussão, olha, essa planta tinha um nome tal, ela teve que mudar porque ela não pode ser inclusa no mesmo gênero, Então vamos conversar um pouquinho, dar vários exemplos do que acontece no dia a dia, e os slides são para ilustrar um caso ou outro, Então a questão do nome popular, pegar uma planta famosa, que na medicina tradicional chinesa pode ser considerada com esse nome, Lingmen Xian Mao, Esse é o nome para a planta que eu estou me referindo, Na Ayurveda, eles podem chamar de Bruxlina. Desculpa às vezes um pouquinho a pronúncia, Então tem a sua linguagem específica para essas áreas, E em alguns países de língua portuguesa é chamada de erva príncipe, Que planta é essa? Todos os nomes é de uma única planta, que no mercado internacional é conhecida como lemongrass, Que é o famoso capim-cidreira. Então essa é a primeira justificativa de unificar o nome e usar um nome científico, Isso é importante. Mas vamos dar alguns outros exemplos dessas variações de nome, que são vários. Tem plantas que são campeãs. Olha só essa variação de nome. O primeiro nome já relembra que planta que é, que é a espinheira santa, mas às vezes cancorosa, cancerosa, erva milagrosa, que não está aí, sombra de touro, maiteno. Então, essa variação de nome popular, ela é comum nas comunidades tradicionais, deve ser respeitada, ninguém vai ficar corrigindo, não existe a falsa planta com esse nome, etc. e tal. Então os nomes populares eles não têm regra, Então especificamente esses nomes se referem a essa planta hoje que já tem
um respaldo da ciência para úlcera gástrica, né, para gastrite. Então, a primeira justificativa de não usar o nome popular é que uma planta pode ter vários nomes, né? Você viu lá o capim-cidreira, essa espinheira santa. Tem uma planta que chama boldo baiano, que muita gente confunde com boldo do Chile. Cada região do país tem um nome para essa planta. Então, em alguns lugares já vi chamá-la de fel da terra, outros lugares de eparema, caferana, árvore do pinguço, figatil, boldo indígena, boldo chinês, boldo goiano. Então, uma infinidade de nomes que é comum. Quando a planta começa a ficar famosa, começa a se unificar o nome, tá? Mas isso é um caminho. Mas tem comunidades tradicionais que não abrem o nome, não abrem mão do nome da planta que ele está se referindo, tá? O que acontece? Então, o primeiro caso é a questão de uma planta ter vários nomes populares e esse lembrete, não corrija, né? Os nomes populares não têm regra. Não existe aquele certo ou errado. A comunidade chama, o seu paciente vai chamar a planta pelo nome tal, você pode dizer, olha, eu conheço por outro nome, a minha família usa essa planta também, então você pode trocar informações, mas sempre numa boa, né? O segundo problema que vai acontecer é, às vezes, um nome ser referência para várias plantas, né? O nome campeão é manjericão. Justamente aqui foi o meu doutorado, né? Manjericão são centenas, né, dezenas de espécies, são mais de 200 tipos de óssimum, né, que é o gênero, tá? Então você tem lá algumas dezenas, às vezes varia um pouco, né, mas algum tem um manjericão dele, é diferente do outro manjericão. Alguns diferenciam manjericão vaqueiro, manjericão miúdo, manjericão genovês, mas muita gente chama de manjericão aquele que ele tem. E aí tem manjericão roxo, e assim vai indo essas variações. Um segundo nome, que é muito comum, e é referência para mais de 20 plantas, é a palavra arnica, né? Arnica é um nome bastante comum, até parece que ele é português, né, da língua portuguesa, mas não é, né, é de origem latina. O Arnica montana é europeia, é uma planta que até corre risco de extinção, porque ela é considerada um matinho, mas é tão colhido, né, em função do seu valor medicinal, que ela está correndo esse risco na Europa. Então, existem várias plantas no Brasil chamadas de arnica, a liquinófora, que é uma arnica que tem no Cerrado de Minas, aliás, são algumas liquinóforas, né, do gênero. No Vale do Paraíba tem a solidago, que é a microglossa, tem a porófilo ruderale. Em outras regiões tem a Chapitalia nutra. Então tem uma variação de nomes de plantas que recebem o nome de arnica e que causa essas confusões. No caso de arnicas, todas elas são utilizadas popularmente como anti-inflamatória. A maior parte não é comprovada, não tem muito problema, então às vezes uma confusão, desde que seja um uso externo, né, um uso não interno. No caso dos manjericões, rola aqui às vezes uma confusão, que tem um manjericão que é mais usado para um determinado molho, né, ou, por exemplo, do genovês é do molho pesto, da pizza margherita, então ele é bem específico na culinária. Tem manjericões que tem um cheiro mais doce, mais cítrico, então existe até um que é óssimo também, mas não é óssimo basílio como a maioria dos manjericões, né? É o óssimo carnosum, que tem um cheiro de anis. Tá? Mas o que estou colocando nesse slide é confusões que geram problemas na saúde, né? Então, por exemplo, para depressão é comum a gente ouvir falar da erva de São João. Então, no slide tem 3 ervas de São João, né? Na verdade, a primeira, a de flor mais laranjada, é o cipó de São João, gênero Pirostégia. A do meio é o Hipericum perforatum, né? E a terceira é a Geratum conizoides. As 3 têm a palavra São João, né? A do meio e a Geratum, elas são literalmente chamadas de erva de São João. O que rola essa confusão? A Pirostégia, que é a primeira, que é o cipó de São João, é considerado tóxica. As suas folhas não devem ser utilizadas na forma de chá, né? A florzinha até muitas pessoas chupam, né? É adocicada, etc. e tal, mas corre risco, tem uma substância chamada pirostegina.
Para a depressão é a amarela, que é considerada uma planta mundialmente utilizada para uma depressão leve. E a terceira, que é o Ageratum conizoides, essa sim é a erva de São João nossa, típica da América, é usado para reumatismo e artrose e popularmente para cólica. Então, o que rola essa segunda informação? Às vezes o nome pode gerar plantas diferentes e com usos diferentes, né? Às vezes pode gerar várias plantas, várias espécies que têm usos semelhantes, mas é comum, às vezes, acontecer problemas de uso, né? E às vezes problema econômico. Tá? Esse exemplo que está aparecendo agora, todas as três remete o nome açafrão. Tá? A primeira, que tem essa flor bonita, é o Crocus sativus, é o açafrão que custa dezenas de milhares de reais, né? 10 mil, 20 mil, 30 mil reais o quilo, caríssimo, né? Crocus sativus. A do meio é a famosa cúrcuma longa, chamada muito de açafrão, né? Açafrão do Brasil, ela é asiática, não é do Brasil, mas nome popular, lembrando, né? Não tem problema, não existe regra e tal. E a terceira é chamada de açafrão bastardo, que é o cártamus, né? Na verdade ele não é muito conhecido, mas ele é muito utilizado para falsificar o verdadeiro açafrão. Inclusive, às vezes encontra cártamo com escrito saffron, né? Que é a palavra em inglês. Então, a gente viu a questão da erva de São João, que é um erro que pode dar danos à saúde. E esse outro exemplo é um erro que pode dar danos econômicos, né? Não vá comprar, por exemplo, a cúrcuma longa achando que está comprando, né, o verdadeiro açafrão Crocus sativus, né? Que é a paeja, né? Uma paeja com esse Crocus sativus cara, né? Porque são os pistilos, a parte feminina da flor que se usa, pouquinhos que tem, né? Uma planta dessa produz muito pouco por hectare. Então, mais uma justificativa para a gente não utilizar o nome popular. Tá? Então é difícil? É, né? Porque você tem às vezes dificuldade de identificação no Brasil, determinadas espécies, por exemplo, falei do manjericão, as mentas, que são os hortelãs, não existem especialistas no Brasil para identificar. Então tem centros específicos, como o Royal Garden na Inglaterra, o Kew Garden, que são locais específicos que fazem análise, inclusive por meio do DNA, para identificar qual é o manjericão, qual é a menta, né? Manjericão, menta, orégano, são da mesma família Lamiaceae. Então são centros especializados nesta família. Tá? Então a justificativa do nome popular, de forma resumida, uma planta pode ter vários nomes populares, um nome popular pode ser referência para várias plantas, um nome popular pode ser referência para plantas diferentes, com usos diferentes, né? Ou custos diferentes. Tá? Então, o que é importante, às vezes, né, na área de saúde? As duas primeiras que apareceram são hortelãs. Só que a primeira é muito comum como hortelã-pimenta e a outra é aquela hortelã que se usa para fazer quibe. As duas podem ser chamadas de hortelãs pela população, só que a primeira tem estudos para lombriga, né, para analisar o desenvolvimento de ovos de lombriga. E a segunda é a hortelã de cozinha, que é muito estudada ou pesquisada para ameba e giardia. Então são plantas com o mesmo nome, com usos diferentes, né? A menta piperita, hoje tem várias mentas piperitas, tem que a gente chama de cultivares, né, que são variedades comerciais de menta. Hoje tem menta que tem uma cor meio escura, chamada de menta chocolate, né, que é a menta piperita. E a menta, no nome científico, menta X piperita, esse X quer dizer que é um híbrido, cruzamento de duas hortelãs. E aqui do lado, outro exemplo, que são duas plantas que são ricas em anetol, a erva doce e o funcho. Nesse caso, as duas têm uma certa eficácia, aliás, uma boa eficácia, como carminativas para gases, graças ao anetol, né, que é a substância que predomina. Cerca de 90% mais ou menos do óleo essencial do Phoenicum vulgare, que é o funcho, quanto da Pimpinella anisum, são óleos riquíssimos em anetol. O anis estrelado também. Por isso que as três espécies têm aroma semelhante. Tá? Então, nesse caso, aqui foram dois exemplos de hortelãs com usos diferentes e de ervas doces, né, que as duas são chamadas pelo mesmo nome,
né, mas a rigor, né, aqui tem as folhinhas recortadas, erva doce e o funcho. A outra, que tem lá essa inflorescência que está aparecendo no slide, é erva doce ou anis. Tá? Olha a bagunça que é usar nome popular. Tá? Então a gente tem que usar o nome científico. Então vamos começar a passar umas regrinhas básicas, né, para falar sobre o nome científico. Né? O primeiro nome, né, o nome científico é escrito em latim, né? O primeiro nome se refere-se ao gênero, o segundo nome se refere ao epíteto específico. Né? Tá certo? Não é a espécie. Muita gente fala, o segundo nome se refere à espécie. Não, é o epíteto específico. E depois, no final, vem o nome do autor, né? No caso, o Kundt, né? Que é a abreviatura. É o pesquisador que deu origem ao nome do Guaraná, Paullinia cupana. Tá certo? Então, fechando, o primeiro nome é o gênero, escrito em itálico, né? Ou nos textos, né, não é comum, podia ser em negrito ou sublinhado. Então, mas é regra que praticamente todo mundo escreve em itálico. Né? Aliás, toda palavra estrangeira no texto tem que estar em itálico, não é só porque é um nome científico, mas uma frase em inglês, francês, ela tem que estar itálica no texto científico. E aí tem lá, Paullinia, que é o gênero, cupana, que é o epíteto específico, juntando os dois, dá o nome da espécie. Né? Paullinia cupana e o Kundt, que é o nome do autor. Vai ver que vários nomes científicos têm o L do Linneu, né, que deu um mundaréu de nome de plantas e é o principal responsável pela maioria dos nomes. Só por curiosidade, né, porque é só um bate-papo, né, uma palestra rápida, uma maneira de fixar os nomes é saber o significado do epíteto específico, só por curiosidade. Né? Então lá, officinalis ou officinale, várias plantas têm esse epíteto específico, por exemplo, rosmarinus officinalis, alecrim, cana, saccharum officinale, dente de leão, tarax officinale, salve officinalis, valeriana officinalis. Por que todas essas plantas têm a palavra officinalis? Porque são plantas utilizadas há muito tempo como medicinal, desde a Idade Média tal, já era considerado plantas de uso oficial, né, como medicamento. Quando tem a palavra sativa ou sativos, lembra a famosa cannabis sativa, são plantas que são cultivadas, a palavra sativa ou sativas, cultivadas. E a palavra edule ou edulis significa comestível. Então, se interessar pelo significado do epíteto específico, acaba fixando mais, porque o cérebro pede uma justificativa daquela informação, né, daquele conhecimento que você está adquirindo, né? Existem muitas plantas antigas que o nome tem um significado relacionado às vezes à mitologia. Por exemplo, a belladonna, a tropa belladonna. A tropa é uma das 3 moiras que fiam o fio da vida. Né? E belladonna, porque ela era utilizada no Renascimento para pingar nos olhos para dilatar a pupila, para as mulheres ficarem com os olhos brilhantes. Né? Aquileia milifolium, a famosa 1000 folhas, né? Aquileia em homenagem a Aquiles, né? E milifolium por causa do formato da folha. Então tem alguns significados que são mais relacionados à mitologia, né? Então, mas é importante, né? Quando você vê o significado, você memoriza com mais facilidade. Qual é o problema do nome científico? Ele muda, né? Então, o famoso boldo do Chile começou lá na primeira farmacopeia brasileira, em 1929, quando ela foi publicada, como boldos. Depois mudou para Boldea fragrans. E, finalmente, né, atualmente, Pelmus boldos. O primeiro nome, você viu lá, boldos, Boldea e Pelmus, esse primeiro nome não é tão raro mudar, porque às vezes a planta está sendo abrigada dentro de um gênero e os pesquisadores percebem que não tem tanta afinidade genética. Então eles retiram a planta, constroem um outro gênero ou abrigam a planta em outro gênero. Mas olha a variação que tem, que às vezes é complicada para memorizar, né? O boldo baiano, antigamente, não muito antigamente, há 5, 6 anos atrás, era Vernonia condensata. Depois mudou para Vernonantura condensata. E agora é um nome totalmente diferente, né? Até difícil de
pronunciar, que é Gymnanthemum amygdalinum, né? O eucalipto citrodora, que é famoso, ele também, os pesquisadores chegaram à conclusão que ele não é do gênero eucalipto, porque ele não cruza com outro eucalipto, não existe uma compatibilidade genética. Então ele foi abrigado num outro gênero que já existia, que é o Corymbia citrodora. Então existem essas justificativas genéticas, né, de cruzamento para tirar de um gênero ou não. Tá? Então a nomenclatura científica tem essas características. O que vai acontecer? Vai fazer uma revisão bibliográfica sobre uma planta, tem que saber as variações de nomes. E outra coisa que é importante, às vezes no nome científico você vai perceber que tem um parênteses, depois da espécie tem um parênteses, significa que existe um nome clássico, anterior, original, que antes desse. Tá? Então você tem lá o nome científico, entre parênteses, a babosa você vai perceber que tem isso, né? Tem aloe vera, entre parênteses tem o nome, burn, e depois tem o nome atual. Tá? Então esse é o nosso primeiro passinho. Para usar corretamente planta medicinal, ainda mais hoje que existem programas de farmácias vivas, tem o pessoal da nutrição que pode usar e às vezes usa a planta in natura, ou a droga vegetal, que é aquela planta que foi seca, ele tem que ter o conhecimento preciso, porque às vezes ele vai poder até indicar para a pessoa que tem lá no seu quintal a planta X. Né? Então tem que estar bastante consciente. Por exemplo, as confusões. Vou lá citar 5 exemplos que são comuns. Né? Boldo Chile não existe no Brasil, né? É raríssimo. Às vezes pode ser que alguém tenha plantado no quintal. O que existe são boldos de folha veludada, que são do gênero Plectranthus. Ou aquele boldo que é maior, que é aquele que a gente viu lá, que é o Gymnanthemum, que é o boldo baiano. E às vezes tem até um que tem uma flor amarela que chama de margaridão, mas alguns chamam de boldo também. Essa é uma confusão comum. O açafrão é uma outra confusão que acontece muito porque a cúrcuma longa ficou muito famosa em função e justificado da sua ação medicinal, das suas ações medicinais, né? Anti-inflamatória, antioxidante. Então o açafrão é um termo muito comum. A arnica é um erro também comum, às vezes, o erro que eu falo de achar que aquela arnica que tem lá é a arnica que tem na farmácia, né, na pomada, na tintura, que vem importada, que é a arnica montana. Os manjericões são muito diferentes em termos de composição de óleo, e um erro assim curioso é, às vezes, usar a inalação o eucalipto citrodoras, que a gente viu agora que é Corymbia citrodora, né? Então tem que se usar o Eucalyptus globulus. Então por isso que a nomenclatura científica ela é uma exigência, é o primeiro passinho para trabalhar com plantas medicinais. Quando se é uma planta medicinal do tipo de condimento, tem que ter outro cuidado, que existem vários cultivares. O que seriam os cultivares? São variedades que já têm nome comercial. Então, no caso do manjericão, no qual eu trabalhei, ósimo, basílico, cultivar genovês, né? Inclusive o nome não é itálico, porque é um nome comercial. Mas tem manjericões, o roxo, por exemplo, alguns do roxo, né? Ósimo basílico cultivar Deep Purple, né? Que é o nome da característica desse manjericão. Tá? Então existem essas variações de nomes, né? Que acontece muitos nos condimentos, mas, por exemplo, em medicinais a maioria não tem variedades ou cultivar, tá certo? Então não tem tantos probleminhas. Segundo passo é entender por que a planta produz princípio ativo, né? Então ela produz princípio ativo como defesa. Então é muito importante. Às vezes se faz um horto medicinal e cultiva bem essas plantas. Aí anula a necessidade de defesa e aí a planta fica praticamente sem princípio ativo ou reduz de forma significativa. E a sua eficácia, a sua ação medicinal é reduzida também, né? Então, só para a gente entrar um pouquinho dentro dessa área, entender que dentro da planta existem 2 metabolismos que são divididos de forma didática, né? Que é o primário e o secundário. Né? O primário, ele é um metabolismo específico para o desenvolvimento da planta. É o que a gente também utiliza, são as mesmas substâncias. Então tem lá a produção de proteínas, de lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, são os
princípios ativos que são imprescindíveis e que têm a função de crescimento, reprodução, manutenção. Esse metabolismo ele não é muito interessante na área de plantas medicinais porque ele vai competir com outro metabolismo que é o secundário. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Então, quando você começa a cuidar muito bem da planta, começa a dar tratos culturais, né, conduzir de uma forma como se estivesse conduzindo uma alface, um tomateiro, etc. e tal, você acaba privilegiando esse metabolismo. Aí a planta sai com maior qualidade nutricional, mas reduz a qualidade de bioativos. Então isso é frequente e comum. Tá? E às vezes quando se faz pesquisas em laboratórios ou em universidade, o pessoal mantém um horto e cuida muito bem dessas plantas. E aí acaba neutralizando a questão da necessidade de produção de princípio ativo. Então o que importa para as plantas medicinais é o secundário, que objetivamente ele é produzido, né, as substâncias do metabolismo secundário são produzidas principalmente no caso que a gente está conversando, para as plantas se adaptarem ao local. Tá? E para ela se adaptar ao local, ela tem que também se defender. E às vezes ela vai ter que também atrair insetos ou outros tipos de seres vivos para poder disseminar, se polinizar. Então, o metabolismo secundário é o que interessa para a área de plantas medicinais. Tá? Então aí está um resuminho, né, das substâncias que são comuns na área de compostos bioativos, de medicinais, que é tanino, flavonoide, alcaloide. Agora eu vou mostrar como é que o agrônomo, o pessoal que trabalha com o cultivo, encara essas plantas, né? Como é que ele faz a condução. Então olha aí, no caso aí é uma ilustração só para ilustrar, essa é a moringa, né? Mas vamos considerar uma planta tipo quebra-pedra, que um dos compostos é nitrogenado, que tem ação medicinal, né? Alguns alcaloides. Então esse slide ele ilustra ou tenta ilustrar que se você coloca nitrogênio, adicionou nitrogênio e você mantém os bons cuidados sem estressar a planta, ela vai direcionar para a produção de proteína. E a proteína vai estar resultado a um bom crescimento. Agora, se a planta precisa se defender, né, ela vai produzir alcaloide. Alcaloide e proteína, ambos possuem nitrogênio. Então, eles se competem na hora de produção. O que é imprescindível para a planta, para o ser vivo? É proteína. Né? Então, agora, para medicamento, princípio ativo, o que interessa é a produção de alcaloides. Tá certo? Então, esse é um exemplo meio simbólico, né? Mas acontece muito disso. Tem um experimento interessante na área agronômica, um quebra-pedra, adicionou nitrogênio ou não, e aí foi vendo os resultados. Tá? Então, é óbvio, né, que a planta tem que crescer, tem que se desenvolver. Então, o estresse não pode ser exagerado. Um caso bastante interessante é hoje o que é famoso, que são os glucosinolatos ou glicosinolatos, que são compostos também à base de nitrogênio, que têm ação na prevenção de câncer de mama. Esses compostos são produzidos muito por couve, brócolis, repolho e algumas outras plantas, né? São compostos que têm o objetivo para a planta de defender a planta contra predador. Nessa ilustração, a lagarta começa a comer a folha e desencadeia uma reação. Dentro do vacúolo tem vitamina C, que é liberada na hora que a lagarta começa a mastigar, e desencadeia essa reação que vai gerar a produção de glucosinolatos. Então esse é um resuminho para mostrar que a planta ela é bastante ágil. A lagarta começou a danificar uma parte, a planta já recebe esse sinal, mas nesse caso ela tem que estar sendo rompido os primeiros vacúolos. Tem planta que já é emitido um sinal pelo patógeno, pelo fungo, que já faz com que a planta reaja e produza o princípio ativo. Mas para ilustrar isso, é importante na área de plantas medicinais, que às vezes vai perceber que alguns artigos científicos dão resultados diferentes. Então vai ter lá, dar uma olhadinha como é que foi conduzida a planta antes de ser testada, que aí pode ser justificativo porque não deu resultado. Então nesse próximo slide, olha só, fornecimento de enxofre, que na agricultura é comum a necessidade da planta ter enxofre. Né? O enxofre, assim como
é utilizada a nossa vitamina C, o enxofre é um dos nutrientes que também protege a planta contra doenças. Se eu fornecer enxofre para a planta e eu não estressar essa planta, ela vai produzir a cisteína, que é o aminoácido que tem enxofre. Então ela vai produzir direitinho a questão de aminoácidos que são essenciais. Agora, se eu estressar, como no desenho anterior, ela vai produzir os glucosinolatos, mas também pode produzir fitolexinas. O que seriam essas fitolexinas? Olha que importante na fitoterapia. A fitolexina ela só é produzida quando ocorre o ataque ou a infecção. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho para você perceber a importância desse fenômeno que chama fitolexina. Então, nesse slide ilustra a necessidade de estresse para a produção de princípios ativos. Falando em princípios ativos, é bastante complicado, mas a gente divide os princípios ativos em 3 grupos: os compostos nitrogenados, os compostos fenólicos e os terpenos. Então essa é a primeira divisão grossa, que vão se ramificando. Quem gostar pode estudar lá metabolismo secundário, vai lá ver ácido chiquínico, mevalonato, etc. Que ocorre um desvio do metabolismo primário para a produção de princípios ativos. E aí alguns exemplos: os nitrogenados mais famosos são os alcaloides, os terpenos, carotenos, alguns óleos essenciais, muitos óleos essenciais, monoterpenos, e os compostos fenólicos famosos hoje são os flavonoides, as cumarinas e os taninos. Então os compostos fenólicos têm uma amplitude. A natureza, cada grupo de planta vai ter determinado grupo de princípio ativo. Por isso a gente fala que o metabolismo secundário ele é singular. Tem plantas que têm e plantas que não têm. Diferente de proteína. Todas as plantas têm proteína, desconsiderando a questão dos aminoácidos essenciais. Então, mais uma ilustraçãozinha para ver como nós, da agronomia, ou o pessoal do campo, encara a substância. Flavonoides, para a planta, é proteção contra a raio ultravioleta, isso é que ela se destaca. Mas também atrai polinizadores, E uma ilustração da malva cheirosa, às vezes esses risquinhos mais escuros são ricos em determinados flavonoides para atrair e sinalizar para o polinizador chegar certinho no pólen. E tem ação antimicrobiana. Então são princípios ativos, os flavonoides, que agora cada vez estão mais em evidência. Eles não são tão antigos, eles são mais recentes, muito em evidência, como vasodilatadores, antimicrobianos. Então existe às vezes um paralelo entre o uso para a planta e o uso para o ser humano. Mas aí está uma ilustraçãozinha, para você perceber que esse olhar da planta no seu habitat, ele é essencial para a eficácia depois da planta com o medicamento. Relembrando que é diferente, Quando você adquire um fitoterápico, aí não, aí tem um marcador, tem as normas de boa produção, é diferente. Então você tem a planta dentro de um remédio com o rigor da produção. Então um produto à base de cúrcuma longa, um produto à base de hortelã ou de arnica é um fitoterápico que tem as exigências cumpridas. Mas voltando aqui, alcaloides. Os alcaloides são muito específicos para proteção contra ataque de predador. Então, quanto mais percevejo, besourinhos, que seriam os coleópteros, atacam as plantas ricas em alcaloides, mais elas produzem esse tipo de substância. E tem planta e inseto que se agem em conluio ali. Ele ataca a planta, absorve os alcaloides, não se intoxica, mas ele fica protegido contra predadores. É um fenômeno que acontece muito quando você vê algumas plantas cheias de insetos coloridos, provavelmente aquela planta é rica em alcaloides. Então são grupos de substâncias muito específicos para interação contra o predador. A maior parte para controlar herbivoria, ataque de predadores. E aí que eu estava falando da fitolexina. A fitolexina mais famosa, pelo menos na área de saúde, é o resveratrol. O resveratrol, a sorte nossa, que ele tem 3 formas de ser produzido. Uma por infecção de um fungo que chama Botrytis. Esse fungo estimula a produção do resveratrol. Sem esse fungo,
uma uva bonita não tem resveratrol, mas machucado pelo transporte, calor excessivo também libera a produção de resveratrol. E o resveratrol hoje tem todas essas ações e se destaca principalmente em doenças cardiovasculares. Mas olha que importante, a uva intacta não tem resveratrol, a não ser se ela sofreu algum dano. E essa uva estragada, né, que ninguém vai conseguir consumir, ela é rica em resveratrol. Vinho, em função do álcool, tem resveratrol, porque a uva tem que ser esmagada para produzir o vinho. O suco de uva tem resveratrol, mas no caso do vinho, o álcool melhora a disponibilidade do resveratrol. Tá? Então, são itens que são importantes, né? Então, voltando, né, à identificação correta, e produção da planta ou a colheita da planta após ela ter passado por algum determinado estresse. Mas o que é importante para você que está assistindo é, às vezes, resultados contraditórios em pesquisas, né? Então, por exemplo, o guaco, se ele estiver na sombra, praticamente é muito maior o teor de cumarina do que se ele estiver no sol, né? Às vezes no sol praticamente não tem cumarina. A Melissa officinalis, ela existe no Brasil, uma maior produção dos princípios ativos neral, geranial, que tem uma ação medicinal, no verão do que no inverno. Existe um trabalho apenas, mas que mostra que a menta piperita, ela tem a produção do mentofurano, que é hepatotóxico, em maior quantidade no inverno. E traços no verão. Então todas as informações, elas justificam às vezes resultados diferentes nos artigos científicos. E agora o nosso terceiro passo, são só 4 passinhos que eu vou dar sugestão, que agora, depois que foi fornecido o fitoterápico ou a droga vegetal, começa a ver a questão das etapas após a colheita ou a produção do fitoterápico. Essa é uma fase importante, e aí ninguém vai escapar, e eu vou dar só alguns exemplos. O armazenamento, ele é imprescindível, Geralmente a luz desativa, quebra algumas substâncias e deixa totalmente sem ação aquele medicamento. Consumo e forma de uso, sempre vou dar uma pincelada só, com base em alguma pesquisa, porque não dá para se aprofundar em função do tempo. Então o objetivo principal é só destacar os passos, E depois, a última parte, eu vou falar sobre interações. Então, e outra coisa que é importante, o tempo todo atento com relação às pesquisas que vão estar acontecendo. Só para resumindo, muitas pessoas confundem a maceração com amassar, Maceração é deixar de molho. E às vezes a maceração deixa de molho em álcool de cereais, vira uma tintura, Porque o álcool de cereais vai conseguir puxar algumas substâncias daquela planta e só dessa forma que ele tem uma eficácia. O que é muito comum, o uso caseiro, é diferenciar o que é usado em infusão, que a gente chama na medicina caseira de abafado, e decocção. Esses dois processos, eles são diferentes e são também diferentes com relação à planta. Plantas aromáticas, mais tenras, tem que ser por infusão, que é aquele processo que esquenta a água começa a ferver, desliga o fogo, joga a planta e abafa por 5, 10 minutos. Tem pesquisa que mostra, por exemplo, que o famoso chá da Camellia sinensis, que é o verdadeiro chá, ele tem que ter pelo menos 4, 5 minutos de infusão para poder ser utilizado. Se tirar muito rapidamente, não tem a qualidade medicinal desejada. Então, a forma de uso é extremamente importante. Cada planta pode ter uma dosagem, mas a maioria das plantas vão ter aquela famosa dose normal, que é uma colher de chá por xícara de chá quando ela está sequinha, Então essa é uma dose normal, 3 vezes ao dia, mas é sempre importante ver a bula ou uma prescrição num memento, num formulário terapêutico que hoje já tem disponível na internet, inclusive oficial do Ministério da Saúde. O armazenamento é outra coisa que pode justificar por que uma determinada planta perdeu sua eficácia. Às vezes colheu lá uma planta rica em óleo essencial, deixou fora um local claro, isso com o tempo vai perdendo os princípios ativos. Então não é só questão de calor, mesmo que ela esteja vedada, a claridade afeta
o teor de princípio ativo. Então, vou dar alguns exemplos bem tranquilos, né, mas que são respaldados pela ciência. Então, aí nós temos uma maçã. Essa maçã, se você descascar, você perde significativamente o teor de compostos fenólicos. Tem a questão de agrotóxicos, mas hoje a maior parte dos agrotóxicos são sistêmicos, né? Ou seja, eles passam na planta toda, não adianta às vezes descascar que vai continuar esse teor de agrotóxico. No segundo caso, tem um sachê, né, uma caixinha, e tem a planta a granel. Tem uma pesquisa interessante que mostrou que, no caso da Camellia sinensis, no chá, foi feito especificamente com esse, a granel tem maior eficácia do que o sachê. O sachê perdeu feio com relação a granel. Outra coisa importante, quantidades maiores é até melhor. Fazer 1 litro em vez de pequenas quantidades é melhor, no caso dessa pesquisa. E outra coisa importante também, que observou, durante 24 horas os princípios ativos são mantidos. Tá? Então, realçando esse exemplo, a granel foi mais eficaz. E o terceiro exemplo, uma pesquisa também que surgiu há pouco tempo, na USP e tal, mostrando que cozinhar a vapor preserva o teor de glucosinolatos, né? Então, esse modo de ação ele é extremamente importante. Tá? E o que vai acontecer muito na fitoterapia, né, que é o uso de plantas, tratamento ou cura de doença, são alguns probleminhas no resultado. O primeiro é a automedicação. As pessoas acham que planta não faz mal, mas planta pode fazer tão mal quanto medicamento, se não usar de forma adequada, né? As pessoas imaginam também que podem ficar passando receita para o vizinho que vai ter o mesmo resultado. Até podem trocar informação, mas não vai ser contundente e dizer, ó, funcionou, vai funcionar com você, né? Assim, por isso que o profissional da saúde ele é imprescindível na prescrição e no diagnóstico, né? O diagnóstico que é o mais complicado. Quando se faz chá de droga vegetal, você tem uma variação muito grande, né? Tem pesquisa que mostra, por exemplo, que o eugenol no favacão tem uma oscilação grande durante o dia, né? O mentol da hortelã aumenta o teor por volta de meio-dia, 1 hora, né? Existem algumas pesquisas contraditórias, tal, mas a maior parte indica que os óleos essenciais eles aumentam significativamente no horário de meio-dia, 1 hora. Então, para quem vai fazer um uso caseiro, esse horário ele é importante. Tem 2 pesquisas interessantes com a capim-cidreira que mostra mais ou menos por volta das 11 da manhã é o maior teor de mineral e geranial, as mesmas substâncias que tem na melissa. E muito comum também, nós vamos ver depois, daqui a pouquinho, né, que a questão da sinergia, da interação com o medicamento sintético. Tem que ter muito cuidado em usar planta e medicamento sintético ao mesmo dia. Tem que ser um grande especialista, né, para poder prescrever. Às vezes, ó, vou prescrever um pouquinho de ginkgo biloba para reduzir um pouco com um vasodilatador, porque os dois têm a mesma ação. Mas imagina se erra o problemão que vai dar, né? Quero usar lá um medicamento ansiolítico com uma valeriana. Nossa, aí vai potencializar. Então essa questão de interação, daqui a pouco a gente vai estar conversando com você, também é importante. E a confusão com identificação, né? A aroeira só tem uma, não, tem 2, 3 usos diferentes. Então esses são os pontos que justificam muito a questão dos erros. Efeitos colaterais existem. Então, por exemplo, tem esse artigo que está no link aí, que mostra que alcachofra, soja, espinheira santa, ele vai citar outros exemplos, né? Eles vão citar, que são autores, né? Eles causam redução de leite. Então é comum planta também ter alguns efeitos colaterais. Tem pessoas que tomam curcumina e têm diarreia. Então, as respostas um pouco diferentes. Então, pessoas têm alergia a determinadas plantas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, mas geralmente na bula ou no memento tem essas restrições. Esses sites ou essas publicações são muito interessantes, que elas mostram uma coisa que não é muito comum, que é restringir determinados alimentos ou chás próximo a uma cirurgia, né? O alho é um dos campeões de interações. E ele, por exemplo, aí está com respaldo científico e deve ser suspenso antes de 7 dias da cirurgia. E o ginseng é pior ainda, ele tem que ser suspenso umas 48 horas antes da cirurgia.
né? Então tem várias outras plantas, mas o artigo que está linkado geralmente são plantas que são mais estrangeiras. Mas o alho é uma planta que tem que ficar muito atento para quando se vai fazer uma cirurgia. Tá? Existe também, por isso que atenção às notificações, né? Existe aí um Sebride que tinha uma publicação, acho que ainda tem, em que vira e mexe solta algumas informações sobre interações. Existem sites estrangeiros que também estão sempre atentos, mas olha aqui o exemplo aí, né, que é uma notificação de suspeita de reação adversa. A paciente fez o uso retal de um medicamento que contém a tropabeladona e teve sintomas como taquicardia, tontura, visão, turva, etc. e tal. E aí a sorte que o médico conseguiu relacionar, pediu para suspender o uso dessa pomada e aí a pessoa não teve mais problema. Então, o uso correto, atento às notificações, às notícias que ocorrem sobre aquela planta, não é fácil achar, mas tem que ser procurado. E um outro ponto ainda dentro da questão do uso, né, são só exemplos, a questão da biodisponibilidade. A cúrcuma é fabulosa, né? É uma planta medicinal com bastante estudo, são 7.000, 6.000 pesquisas sobre a planta, mas ela tem dificuldade de disponibilidade, né? Então ela tem baixa solubilidade, então ela precisa de um parceiro, né? O parceiro que é muito estudado para ela é a piperina. E agora estão estudando nanopartículas para facilitar a absorção. Então tem que estar atento à questão da disponibilidade. E às vezes também o profissional da saúde ele tem que ficar atento, o modo de ação pode resultar na mesma reação, por exemplo, a ação ansiolítica, né, que é um problema comum hoje. Então aí tem, só para ilustrar, o exemplo da melissa. Né? A melissa e o ácido rosmarínico, que foi um ensaio que foi feito tanto do extrato aquoso como do princípio ativo, vão interferir na monoamino-oxidase. Eles vão inibir essa monoamina e, inibindo a monoamina, deixa a serotonina atuar com sossego, né? E aí dá o efeito ansiolítico. Então, a ação do caso da melissa é a ação na monoamino-oxidase. Vai resultar na ação ansiolítica. No caso da camomila, são mecanismos diferentes. Tem lá a apigenina, que tem afinidade com esse receptor benzodiazepínico, que tem uma relação com a ansiedade. Ou ela vai atuar com o triptofano na cadeia ou no caminho de produção da serotonina. Então, às vezes, no diagnóstico, no profissional da saúde, ele tem que saber direitinho se determinado medicamento para ansiedade, qual é o modo de ação, se encaixa no seu paciente. É um pouquinho mais complicado, mas o que é muito importante, nos últimos 10, 15 anos, tem um volume enorme de justificativa de modo de ação que facilita a prescrição. E finalmente, né, a nossa última conversinha é falar sobre interações. Vou dar alguns exemplos, né, todas essas interações surgiram principalmente depois de uma pesquisa grande que foi feita com aquela planta que chama pomelo, né, em que eles descobriram que as furanocumarinas dessa fruta, ela interage com mais de 80 drogas, com mais de 80 princípios ativos. Cerca de 45, mais ou menos, tem efeitos adversos, e alguns efeitos é morte súbita. Tá? Por quê? Porque elas o princípio ativo atua na competição nos citocromos, e aí rola aí uma interferência sinérgica, antagonista, né? Então são mecanismos que vão dar um resultado às vezes muito ruim. Pode ajudar, mas é melhor ter muito cuidado com os negativos. Então, alguns exemplos só para a gente finalizar, né? Que é o último passinho, né? Que é estar atento às interações. Fiz um trabalhinho recente lá com o pessoal da terceira idade, eles não se preocupam muito com interação. Então eles usam o que o médico prescreve e usam plantinhas. Não alertam o profissional da saúde que plantas usam e vão usando os dois, tá? Então aí pode rolar alguns probleminhas mais graves. E o colega da saúde, né, o médico, a médica, tal, nutricionista, fica vendido, né, porque não sabe porque está tendo aquelas reações, porque o paciente não confessa, no bom sentido, né, que está usando plantinhas também. Nesse caso aí da camomila,
que tem lá seus princípios ativos, ela tem uma ação ansiolítica, usou um medicamento para ansiolítico sintético, os dois interagem e pode dar uma depressão no sistema nervoso central. Ela potencializa essa ação. Tá? Não vai achar exagero uma xícara, né, um pouquinho de camomila que vai ter esse efeito. Mas às vezes tem paciente que tem muita sensibilidade que pode acontecer esse probleminha. E ela também pode causar risco de hemorragia, aumentar o risco quando está usando um antiagregante plaquetário ou anticoagulante oral. Né? Um outro exemplo é o dente-de-leão, que é uma planta fabulosa como diurética. Né? O potássio vai controlar os níveis de espoliação pela via urinária e os flavonoides vai aumentar a diurese. Né? Então são algumas ações da raiz do dente-de-leão. Mas, se utilizar, às vezes, em pacientes que são idosos e hipertensos, pode potencializar a ação do diurético. Então, imagina, né, o dano que pode ocorrer no indivíduo, esse aumento de diurese acentuado. Tá? Então, é um outro exemplo. E uma planta que tem muito estudo é a erva de São João ou hipérico. Né? É uma das plantas que tem muita informação sobre interação. Ela inibe a aceitação do órgão transplantado, quer dizer, ela estimula a rejeição, ela inibe a ação dos retrovirais no controle do HIV, né? E nesses exemplos aí, medicamentos sintéticos que são inibidores de apetite, utilizando com hipérico, pode dar essa síndrome serotoninérgica, né? Que é uma síndrome que dá um problema gravíssimo que pode chegar até causa morte. Erva de São João, com queijos fermentados, com ovos, com nozes, que são ricos em triptofano ou tiramina, também pode dar essa síndrome. Uma curiosidade, né, o hipérico no sol causa fotossensibilidade e ele diminui a absorção de ferro. Tá? Então esse é um exemplo de uma planta que é bastante usada, né, porque ela é antidepressiva, mas ela interage com um mundaréu de plantas medicinais. Então, para resumir, né, nossa conversa rápida, os passinhos, a identificação correta, o porquê a planta produz princípio ativo, o uso adequado, a forma, as interações, dosagens, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, mais uma vez, agradecer essa oportunidade e estou à disposição. Um forte abraço para você.